Deus vai continuar falando aos nossos corações nesta noite. Estenda as suas mãos para cá, meus irmãos. Pai, aqui está o teu filho, que será o porta-voz da tua palavra, Senhor. Nós desejamos, ó Deus, nós necessitamos e ansiamos ouvir a tua voz, a nos orientar, nos direcionar, nos corrigir. Por isso, Senhor, te pedimos, use o teu filho de uma forma especial e gloriosa, para a glória do teu nome, Senhor, e para a nossa edificação. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Quantas vezes? Queria ler com os irmãos uma palavra no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 5. Sou grato a Deus, irmãos, porque em todo o tempo Ele vem confirmando a sua palavra, e isso muito nos ajuda. Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Vamos ler apenas o versículo de número 18 em diante. Aleluia. Queria ler do 1 ao 20, mas vai ficar muito longo. A gente vai ler só do 18 ao 20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém, irmãos? Podeis sentar. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. O Senhor tocou no meu coração para falar nessa noite sobre batalha espiritual, né? E eu fico feliz por esse último louvor, principalmente, porque ele nos traz para essa realidade, né, de que nós estamos, de fato, no meio de uma batalha espiritual. E a Bíblia, ela vai nos ensinar sobre isso, sobre o fato de nós estarmos vivendo essa batalha. Nas páginas do Antigo Testamento, nós não temos tanto quanto no Novo Testamento, né, ali destacado a ação, as manifestações demoníacas, ainda que a gente veja. No Novo Testamento isso ficou muito mais claro, né, a ação dos demônios na vida das pessoas, a opressão que eles traziam, né, não apenas um demônio, às vezes, numa pessoa, mas milhares de demônios habitando o corpo de uma pessoa, e a destruição que isso causa na vida de alguém, em várias partes da vida de alguém, são coisas terríveis, né? Jesus, ele ensinou aos seus discípulos sobre a batalha espiritual, sobre essa questão da batalha espiritual. E Jesus não ensinou apenas de maneira teórica, Jesus ensinou na prática. Através de Jesus, coisas que nunca haviam acontecido, nunca os judeus tinham visto, começaram a ver. De maneira que eles ficavam maravilhados. Eu li alguma coisa sobre essa questão das manifestações demoníacas. E nessa leitura que eu fiz, alguns acreditavam que somente o Messias poderia expulsar um demônio de alguém que fosse surdo e mudo. Por que isso? Desde da criação, quando o homem ele colocou o nome nos animais, né? Essa é a explicação que eles deram. Quando o homem colocou o nome nos animais, isso era a representação da autoridade do homem sobre os animais. Porque imagina você tem um cachorro e você tem um gato, você quer dar ordem ao animal, você tem que chamar ele pelo nome, ele tem que reconhecer que você está falando com ele. Nesse artigo estava dizendo, né, inclusive é um pensamento deles, que aqueles demônios que faziam de uma pessoa surda e muda, né, não teria como essa pessoa identificar uma palavra de ordem. Por isso nós vamos ver Jesus em alguns momentos dizendo assim: qual é o teu nome? Jesus não tinha nenhum interesse de fazer uma entrevista com o demônio. Qual é o teu nome? Quantos anos você está aí? O que você está fazendo? Não era o interesse de Jesus fazer uma entrevista com o demônio. Mas ao perguntar qual era o seu nome, ele dava uma palavra de ordem àquele nome. Entende? Então, por isso, muitos diziam
que reconheceriam um Messias quando esse conseguisse expulsar o demônio de uma pessoa que era surda. Porque como uma pessoa surda ouviria a ordem de alguém, né? Um demônio na vida de uma pessoa surda. Então Jesus, ele nos ensinou muitas coisas na prática com relação à batalha espiritual. E uma das coisas que Jesus nos ensinou está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, 21, que existem alguns demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, Jesus, quando ele estava na terra, parecia ser uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil. Ele era o Filho de Deus, né? Na verdade, para ele não existia nenhum tipo de oposição. Eu aprendi que com Jesus era como o acender de uma luz. Imagina que esse espaço aqui, quando está tudo apagado, tudo escuro, não tem nada, é trevas que está tomando conta desse lugar. Imagina que fosse assim a ação dos demônios em nenhum lugar. E quando nós acendemos o interruptor e as luzes, né, elas se acendem, existe alguma briga entre a escuridão e a luz que se acende? Não. Quando a luz acende, imediatamente as trevas vão embora. Então Jesus era mais ou menos assim quando ele chegava em determinados lugares e quando ele atuava na vida de uma pessoa. Não existia nenhum tipo de oposição que fosse forte o suficiente contra o poder de Jesus, né? Então ele nos ensina sobre isso, mas ele deixa para nós muito claro que existem demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, Jesus está falando que existem armas para nós guerrearmos nessa atmosfera. Existem armas para nós guerrearmos nessa área. E essas armas não são materiais, não são físicas, não são palpáveis. Essas armas são armas espirituais. E eu queria trazer a reflexão para nós de dois tipos de batalha espiritual que nós enfrentamos. Primeiro tipo de batalha espiritual é a batalha pessoal. Nós enfrentamos uma batalha espiritual que é pessoal, é a minha batalha espiritual. É eu lutando contra o mal que tenta tomar conta da minha vida. Essa é a minha batalha pessoal. E geralmente essa batalha pessoal está ligada a eu lutar para viver em santidade. Eu lutar para estar fazendo a vontade de Deus, para estar no centro da vontade de Deus. Essa é a minha batalha pessoal. É eu lutar contra meus maus hábitos, meus vícios. É eu lutar contra as minhas ideias, a minha teimosia. Porque a palavra de Deus me confronta e eu não aceito o que a palavra de Deus fala para mim. É o que o meu pai e a minha mãe falam para mim, eu não aceito, eu sou teimoso. E isso é uma batalha dentro de mim, porque como eu vou estar no centro da vontade de Deus sendo uma pessoa teimosa, que não aceita o confronto da palavra de Deus, da vontade de Deus, do conselho dos meus pais? Eu sempre quero ser contra tudo. Então essa é a minha batalha pessoal. A minha batalha contra as minhas mágoas. Eu preciso largar isso, eu preciso deixar isso para trás, mas é muito difícil, é a minha batalha espiritual. E nessas áreas é que o inimigo encontra uma brecha para atuar nas nossas vidas. Eu já disse aqui, né? Existem pessoas que abrem brechas em diversas situações. Não precisa ser uma situação de fumar cigarro, de beber cerveja, de usar drogas. Isso também são brechas, com certeza. A questão da prostituição. No nosso país, por exemplo, existe uma entidade que ela funciona apenas para trazer imoralidade e prostituição para a vida das pessoas. A gente sabe disso. Mas eu já disse aqui um testemunho uma vez sobre a bagunça dentro de casa. Quando nós permitimos o nosso lar ficar muito desorganizado, bagunçado, isso em si já é uma brecha para a atuação de demônios. Então nós, como servos de Deus, nós temos que ter sabedoria, discernimento, para que a nossa vida não seja aberta para a atuação de demônios. Então essa é a minha batalha pessoal, é a minha vida. Mas existe um outro nível dentro da batalha espiritual. Foi quando Jesus chamou os seus discípulos para esse nível. É quando nós, além de lutarmos a nossa batalha espiritual, pessoal,
Nós agora vamos lutar pela libertação de alguém. Imagina, já não é fácil lutar a nossa batalha pessoal, e agora nós temos que entrar em outras batalhas pela vida de alguém. Imagina isso. Então não é fácil. Esse ministério não é fácil, não é simples assim. Essa batalha, ela não é ganha, ou ela não é vencida, ou ela não é feita com armas materiais. Não se trata das nossas qualidades pessoais, né? Por exemplo, estamos aqui e muito lindamente, o ministério de louvor, os instrumentos, o pessoal cantando, muito lindo. Mas dentro de uma visão dessa batalha espiritual, não é suficiente eu ter uma bela voz ou eu saber tocar bem. Nós vemos Davi na Bíblia tocando a sua harpa e aquele demônio batendo em retirada na vida de Saul. Então nós entendemos que no mundo espiritual não basta eu ter uma qualidade, uma capacidade que humanamente qualquer um poderia ter, qualquer um com educação musical. Eu entendo aqui na presença de Deus, que além das minhas qualidades, eu preciso trazer com elas as minhas armas espirituais. Para que eu possa vencer a minha batalha pessoal e para que eu possa estar cumprindo esse ministério, esse chamado que é trabalhar pela libertação de alguém, eu preciso ter esse discernimento. Não posso ir de qualquer maneira, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso ir apenas com as minhas capacidades pessoais, eu não posso entender que eu resolvo o problema. Por exemplo, falamos aqui das comunidades. A gente sabe que há uma precariedade nas comunidades, principalmente com relação às crianças. Será que se eu tivesse milhões, eu resolveria o problema das crianças na comunidade? Eu poderia resolver alguma coisa. Mas nós sabemos que dentro das comunidades, atuando nessas áreas, existem principados, potestades, demônios, para aprisionar, para prender essas crianças, para desviá-las do caminho e da vontade de Deus. Então não é só ter dinheiro, eu preciso ter armas espirituais para ganhar essa batalha. E Jesus nos ensina isso. E quando nós lemos o capítulo 5 de Marcos, o capítulo 5 fala de quando Jesus e os seus discípulos chegam em Gadara. Mas antes de chegar em Gadara, Jesus, ele entra no barco com seus discípulos, está no capítulo 4, a partir do versículo 35. Jesus, ele entra no barco e ele dá um direcionamento: olha, nós vamos para tal lugar. E naquele barco existiam pessoas experientes naquele mar da Galileia, que eram os pescadores, pescavam naquele mar. Pessoas experientes na água, pessoas experientes com a embarcação. Era a vida deles, eles estavam acostumados com aquilo. Só que quando Jesus entra no barco com os seus discípulos e dá o direcionamento, ele pega um travesseiro, ele vai e deita e ele começa a dormir. Eu penso, irmãos, em muitas coisas, a cabeça do pregador, né? E a gente vai conjecturando, a gente vai pensando. Talvez os demônios, né, que atuavam lá em Gadara, pensaram assim: cara, vamos aproveitar que ele está dormindo. Vamos aproveitar que ele dormiu e vamos pegar o discípulo dele agora. E aí no meio do mar se levanta uma grande tempestade. E de fato, irmãos, o barco começa a balançar, a água começa a cair para dentro do barco. E a Bíblia diz que eles começam a ficar com medo, eles começam a se desesperar. A ponto de chegarem, acordar a Jesus e falar assim: Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo. E Jesus disse assim: homens de pequena fé. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo, Jesus estava dormindo. E quando ele acorda, ele diz ao vento e ao mar: cala-te. E eles se aquietaram. A gente percebe que existem algumas reações para quem não está preparado para enfrentar as batalhas espirituais. Essa foi a primeira experiência no mar com a tempestade dentro do barco. Houve uma segunda experiência. Na segunda experiência, isso está ainda também no livro de Marcos, no capítulo 6, a gente encontra a segunda experiência que eles tiveram. Só que dessa vez, Jesus ele fala assim para os seus discípulos: entrem no barco e vão para tal lugar.
eu não vou com vocês agora, eu vou subir um monte que eu vou orar. Aí eu penso mais uma vez os demônios, vamos aproveitar que ele não está com eles. Vamos aproveitar que eles estão sozinhos no barco. E aí veio uma grande tempestade. E esse texto diz que eles já estavam cansados de remar contra aquela tempestade. Quando Jesus de longe viu, e olha irmãos, tremendo, Jesus viu eles assim, nessa situação, e aí Jesus veio andando sobre as águas. Fica fácil de entender que são duas experiências, que uma Jesus está dormindo no barco, a outra ele vem andando sobre as águas. E na segunda experiência, eles já deveriam ter aprendido, né? Não, isso aconteceu da primeira vez, e viu como Jesus ele agiu da primeira vez? Primeiro, nós precisamos entender que quando nós estamos nesse barco, nesse mar, indo nessa direção, nós estamos indo porque há um propósito de Deus. Jesus está querendo salvar alguém, Jesus está querendo libertar alguém, e nós vamos entender que a missão não começa em Gadara, a missão já começou desde que nós entramos no barco. Os demônios não vão se levantar em Gadara, os demônios já vão começar a se levantar desde que saímos daqui da praia. E a falta desse discernimento nos faz, às vezes, agir de forma errada no meio da batalha espiritual. E quando nós não discernimos essa experiência da batalha espiritual, uma das nossas reações é, cara, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Eu não estou entendendo por que Jesus não faz nada. Será que ele não se importa comigo? Olha o que eu estou passando. E existem pessoas que têm diversas experiências para contar dentro das suas batalhas espirituais, porque cada um vive a sua. E existem em cada testemunho, irmãos, que você fica assim, uau, que isso, é verdade mesmo? É a batalha espiritual que aquela pessoa está vivendo. São coisas tremendas, são coisas terríveis. Mas são as batalhas espirituais. E nós precisamos ter discernimento para entender por que eu estou passando por isso. E não começar a questionar a Deus, Senhor, o Senhor não se importa que eu estou passando por isso? Entenda. Quem sabe o que você está vivendo não é algo que você deveria questionar para Deus, mas é algo que você deveria ter discernimento sobre isso. E começar a usar as armas espirituais, as armas da fé. E não se desesperar. E não ficar com medo, não. Não é tempo de ter medo. Jesus chamou os seus discípulos e ele estava dormindo no barco. É a expressão de como é um crente cheio do Espírito Santo no meio da batalha espiritual. No meio da batalha espiritual, a gente vai ver algumas pessoas que já são experientes na fé. Essas pessoas estão tranquilas, estão serenas. Por quê? Já estão acostumadas com isso, já era algo previsível. Pelo que eu estou proposto a fazer, pelo que Deus colocou na minha vida, eu até imaginei que o inimigo ia se levantar assim, então eu não estou nem surpreso, eu já sabia que ele iria se levantar, mas eu tenho uma firmeza, uma certeza, eu vou chegar lá. Jesus expressa como deve ser a nossa atitude no meio da batalha espiritual. Não sei como você tem reagido diante das suas batalhas, mas hoje Jesus traz um conselho para você. Fique calmo, não perca o seu sono, não perca as suas noites de descanso. Aleluia, o Espírito Santo, o fruto dele é paz. O fruto dele é alegria. Não perca a sua alegria no meio da batalha espiritual. Ser um crente, irmãos, de guerra, não significa que você vai estar o tempo todo. Rapaz, tem que orar, tem que jejuar. Você não come nunca. Não brinca. O diabo não brinca, não como nunca. Não é isso, viver a batalha espiritual. Fique em paz, tem o tempo de jejuar, tem o tempo de orar. Mas nós não somos caça-vampiro, irmãos. Temos que andar pela rua com alho no pescoço. Estou caçando demônio. Não é isso que Jesus nos chamou para fazer. Nós vamos viver a nossa vida espiritual, nós vamos batalhar no mundo espiritual, mas nós não vamos perder a nossa paz.
nós não vamos perder as nossas noites de sono. Aleluia. Então teve duas situações. E na segunda situação, como os homens eram experientes, a tempestade se levantou e eles começaram a remar contra ela. Não, vamos vencer essa tempestade. Não, daqui a pouco ela passa, e ela não passava. Quando Jesus viu, eles não vão aguentar não. Aí Jesus, da tempestade que eles estão com medo, ele anda sobre ela. Olha como é uma pessoa experiente com relação a batalhas espirituais. Uns estão achando que vão morrer, outros estão caminhando sobre ela. E como é bom, irmãos, parar junto com essas irmãs das antigas e conversar com elas. Olha, irmã, minha vida está uma loucura, que prova o casamento, os filhos, a vida financeira, estou doente. Aí aquela irmã, poxa, minha irmã, vamos orar. Que orar, irmã, isso não resolve. Como é bom, irmãos, parar do lado de uma pessoa experiente na fé, que já viveu várias batalhas espirituais, e quem sabe hoje Jesus quer elevar o seu nível da sua espiritualidade, para que você possa discernir, para que você possa caminhar em paz, para que você possa batalhar. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção, irmãos, de uma coisa, 2 Timóteo 2,5, que se alguém também milita, deve militar legitimamente. E militar é ser um soldado. Se alguém entrou nessa guerra, tem que entrar de verdade. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós o aceitamos como Pai, como Senhor, como Salvador. Nós nos tornamos filhos naquele dia. Mas naquele dia também nos tornamos soldados do seu exército. Todos aqueles que entregaram a vida a Jesus se tornaram um soldado no exército dele. E já que nós militamos na guerra do Senhor, ele nos chama a militarmos legitimamente. Entre nessa guerra, mas entre nessa guerra de verdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 10:3, ele diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. A água, o vento, o mar, o balanço do barco, tudo isso dava para sentir na carne. E como nós vamos lutar contra as águas tempestuosas? Com os remos? Talvez um pescador experiente, se eu estou na água, o que eu tenho que fazer é usar o remo. Só que existem batalhas espirituais e por isso o discernimento. Nós sentimos na carne, nós vimos com os nossos olhos físicos, mas apesar de estarmos vendo no mundo natural, são completamente espirituais. Existem doenças que nós sentimos na carne, sentimos a dor no nosso corpo, mas são espirituais. Existem situações do casamento, conflitos, brigas, que nunca acabam, que aquilo ali é vivida no mundo físico, às vezes até agressões, que dói na carne, mas quem está por trás de tudo isso são demônios. Agora, eles já passaram por duas situações. Na primeira, eles ficaram impressionados. Nossa, quem é esse que até tem autoridade sobre o vento e o mar? Ele é o mesmo que disse, se a fé de vocês forem do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, lança-te para o mar. Ele é o mesmo que disse, vós em meu nome farão as coisas que eu fiz e até maiores das que eu fiz. Ou seja, a mesma autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, sobre o mal, ele conferiu à sua igreja. Só que existe uma falha em muitos dentro da igreja, é querer lutar contra a tempestade com os seus remos. É querer lutar contra os seus problemas que são de classe espiritual no mundo natural.
Uma coisa é nós olharmos para Gadara. Gadara não são os discípulos de Jesus. Eles estão com um endemoniado lá. Eles não conseguem resolver esse problema. Outra coisa é olharmos para os discípulos de Jesus, tentando resolver os problemas espirituais de maneira natural. Uma coisa é o ímpio, que está completamente cercado, aprisionado, oprimido por demônios, e tentar resolver esses problemas de uma maneira. Outra coisa, somos nós tentarmos resolver os problemas que são de classe espiritual da mesma maneira que o ímpio resolve. Quer ver uma coisa? Se o problema com o seu filho é espiritual, não adianta dar presente. Não adianta pagar um curso, pagar uma escola particular. Não adianta comprar roupa, tênis. Não vai resolver. Se é espiritual, não vai resolver com presentes, com dinheiro. Se o problema é espiritual, não estou aqui aconselhando uma pessoa a não ir para o médico, mas se um problema é espiritual, não vai adiantar a pessoa ficar indo ao médico. Existem pessoas que até vão e recebem um diagnóstico assim: você não tem nada. Então não adianta tomar remédio. Não adianta estar procurando consultas medicinais, se o problema é espiritual. Se há pessoas que estão oprimidas, depressivas, completamente dominadas por espíritos malignos nas suas emoções, no seu psicológico, não adianta procurar um outro caminho para resolver-se. Isso só vai ser resolvido no mundo espiritual. É usar remos contra uma tempestade que é espiritual. Jesus nessa noite está trazendo palavras de direcionamento a alguém aqui, aleluia. Pessoas que estão numa luta que nunca se acaba, mas que estão lutando de maneira natural para vencer uma batalha espiritual. Então, quando Jesus entra em Gadara, muito interessante, passou pela tempestade, e quando ele pisa em Gadara, existia uma situação lá. Um homem endemoniado com uma legião de demônios. Esse homem vivia no meio dos sepulcros. Esse homem se cortava, se feria. Ele andava nu pela cidade. Era um loucão, digamos assim. Cara, você já viu aquele cara, aquele maluco? Era esse homem em Gadara. Eu imagino que as pessoas tinham medo de estar perto dele. Eu imagino que esse homem representava a vergonha da família dele. Só que ainda assim, as pessoas de Gadara, imagino que sua família, as autoridades, tentavam acorrentá-lo para prendê-lo. Não, vamos frear ele, vamos parar ele, vamos segurar ele. Usaram correntes de ferro para prender um homem que tinha forças sobrenaturais. E esse homem rebentava as correntes e ninguém conseguia prender esse homem. É aqui que o Senhor falou comigo, que existem pessoas das quais nós lutamos pela sua vida. É um marido, é uma esposa, é um filho, é um amigo. E nós criamos estratégias, fazemos coisas para trazer ele, sabe, para viver bem. Eu gostaria de ver o meu marido bem, são. Eu gostaria de ver ele limpo. Eu gostaria de ver ele equilibrado. Eu gostaria de ver meu filho assim, a minha filha, a minha esposa. Eu gostaria de ver o meu amigo assim. Poxa, eu vou chamar ele para ir no shopping. Poxa, eu vou marcar uma viagem com a minha esposa. Porque isso vai resolver os nossos problemas. A gente está brigando tanto. Resolve, é bom viajar. É bom viajar com a esposa. Que bênção. Se alguém quiser fazer uma doação, eis-me aqui. É bom viajar. É bom ir e fazer um jantar, né? Comer aquela costela que tem por aí. É bom fazer essas coisas. Mas já percebeu que existem pessoas que têm muito dinheiro, que podem passear, que podem comprar presentes caros, que podem estar sempre comendo bem num restaurante,
mas não conseguem resolver os problemas entre eles. São atuações de demônios no meio dessas famílias, no meio desses casais. Já parou para perceber o quanto que os pais às vezes investem em alguns filhos, mas isso não resolve o problema na vida desses filhos? Nós precisamos hoje abrir os nossos olhos e pedir para Deus: Senhor, até onde Satanás conseguiu espaço para atuar no meu casamento? Até onde Satanás conseguiu espaço para atuar na vida do meu filho? Até onde Satanás conseguiu espaço para atuar na minha vida financeira? Até onde ele conseguiu espaço para atuar na minha saúde? Eu fui fazer 3 palestras numa igreja. E lá naquela igreja, eu encontrei um rapaz que ele estava com um pé escurecendo. Como é que fala aqui quando está escurecendo assim? Necrosado. Há 1 ano. E só piorando. A primeira palestra que eu fiz foi de defraudação emocional lá. Foi aquela coisa de perdão. De perdoar pai, perdoar abuso, perdoar a esposa, perdoar. Eu fiz a primeira palestra. Na segunda palestra, quando eu fui no outro mês, o pastor falou assim: rapaz, aquele irmão está 1 ano com o pé necrosado. Mas naquele dia ele foi tão impactado, ele falou assim: pastor, eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um pai melhor. E ele perdoou quem tinha que perdoar. No outro mês, quando eu fui lá, ele já estava com a meia. Num pé que... O pastor falou assim: Zé Carlos, nesse período das palestras, o pé dele curou. Ele estava doente no pé, por causa de um acidente que ele sofreu. E a cura veio na vida daquele homem, não porque ele tomou um remédio. É porque existiam coisas dentro dele que ele precisava liberar. Ele precisava deixar Deus atuar dentro do coração dele. Então eu estou dizendo, existem doenças, sim, vai ao médico, busque um médico, busque uma orientação médica, mas quem sabe existem problemas que só vão ser resolvidos aqui, nesse altar. E nós precisamos buscar em Deus o discernimento para essas coisas. E Deus está com certeza aqui hoje abrindo mentes, quebrando fortalezas na mente, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Eu não estou aqui com remos carnais, eu estou aqui com remos espirituais, aleluia. Então ninguém conseguia aprender. E talvez você esteja aqui dizendo assim: pastor, eu já tentei de tudo. O capítulo 5, versículo de número 4. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Que terrível ouvir isso, irmãos. Um homem nessa situação, e aí a Bíblia vai dizer assim: ninguém era forte o suficiente. E contra demônios, dentro dessa batalha espiritual, tem uma verdade para todos nós aqui: ninguém é forte o suficiente para vencer o diabo. Ninguém. Não tente vencer o diabo com correntes de ferro, isso não vai segurá-lo. Não tente vencer os seus problemas com correntes de ferro, isso não vai resolver. Mas eu vou dizer uma coisa: ninguém conseguia frear aquele cara. Mas na hora que Jesus pisou em Gadara, irmãos, Jesus pisou em Gadara, o homem foi até Jesus e se prostrou nos pés dele assim, ó. Já foi impressionante ali. Jesus não fez força, foi como o acender da luz. Ele não fez força, ele não gritou. O demônio se jogou e falou assim: você veio nos atormentar, filho de Deus. Irmão, quando você sai daqui cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, aonde o demônio atua, você é um tormento naquele lugar.
Você e eu somos um tormento de Deus no terreno onde Satanás está atuando. Aleluia, Jesus quer levantar um povo armado, aleluia, cheio, revestido das armaduras de Deus, para atormentar os terrenos que o inimigo está atormentando. O diabo não vai mais ser o tormento desse lugar, nós seremos. Satanás não pode ser o tormento da tua casa, você é, positivamente falando. Então quando Jesus chegou ali, ele se prostrou. E uma das coisas que ele falou, está aqui, ó, capítulo 5, versículo 10. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Existem demônios, irmãos, que querem continuar atuando naquele mesmo local. Jesus ensinou sobre isso. Jesus ensinou sobre um demônio que atua numa casa, é um valente, ele chamou de valente. E esse valente, ele não vai sair dessa casa, a não ser que um mais valente do que ele chegue e bote ele para fora. Isso é um princípio espiritual. Ou seja, existem demônios que atuam no meio de famílias há gerações. E às vezes nós não sabemos. Quem sabe o nome do seu tataravô? Bisavô. Levanta a mão, bisavô, quem sabe? Pouca gente. Tem gente que não sabe o nome do seu avô. Então, se nós não sabemos o nome, nós não sabemos também da história. Só que Satanás, nessa batalha espiritual, ao longo dos anos, ele vem atuando de maneira igual. Nós não sabemos. Mas existem pessoas que vivem numa família que foi comum ao longo da história dessa família, os divórcios. Foram comum ao longo da história dessa família os bêbados. Foi comum ao longo da história dessa família os infiéis, as traições, a imoralidade. É comum no meio dessa família estar envolvidos com tráfico de drogas, com marginalidade. Foi comum nessa família tragédias, doenças acontecerem. Então, como que é quando Jesus ele entra na nossa vida? É como se ele entrasse numa casa que era uma região comum da atuação daqueles demônios. E agora ele é o valente, mais valente do que aquele que estava lá. E ele chega e fala assim, pode bater em retirada, porque agora quem vai cuidar dessa casa sou eu. Então nós entendemos que a quebra, quando nós chamamos de quebra de maldição, é assim que acontece. Nós não precisamos necessariamente passar por uma sessão de descarrego para então vivermos essa quebra de maldição. Essa quebra de maldição acontece apenas pelo simples fato de nós decidirmos e permitirmos, Jesus, pode entrar na minha casa, faz o que o Senhor quiser, muda os móveis de lugar, limpa a casa é sua, Senhor. Quando Jesus ele tem acesso à nossa casa, à nossa vida, ao nosso coração, ele coloca um basta na ação dos demônios que atuaram ao longo da história na nossa família. Foi comum, ao longo da história da minha família, os casais se separarem. E quando eu estava casado, eu vivi as minhas experiências, eu tive o meu período de muitos conflitos e de separação. Só que não podia ser assim, graças a Deus não foi assim. Porque se eu mesmo crente aceitasse o divórcio com a minha esposa, eu estaria sendo mais uma vítima da atuação desse demônio ao longo da história da minha família. Só que quando um dia eu aceitei Jesus e eu compreendi isso, eu falei assim, Satanás, se até aqui você atuou na minha família, acabou em mim. Acabou em mim. O meu casamento vai ser frutífero, abençoado. O casamento dos meus filhos vão ser frutíferos e abençoados. A minha família vai ser abençoada. São as palavras de Josué. Gente, vocês escolhem quem vocês vão servir. Eu não posso tomar essa decisão por vocês, mas eu tenho uma certeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é guardada pelo Senhor. Quem manda na minha casa é o Senhor.
Aleluia! Então houve um freio. Só que Satanás, ele é assim, irmãos. Ele saiu da casa, mas a Bíblia diz que ele dá voltas. E ele quer ver se aquela casa ainda está ocupada. E isso pode ser a vida de alguém, como pode ser a família de alguém. Era um lugar que ele sempre atuava. Viu o pedido dos demônios? Não nos tire dessa região. Nós queremos atuar nessa região. Eu tenho um interesse nessa região. Tem demônios que querem atuar em Auma. Tem demônios que querem atuar na comunidade da Águia de Ouro. Tem demônios que querem atuar lá naquela casa que você mora. Mas cabe a nós nos colocarmos em posição e dizer: aqui não, Satanás. Aqui tem um valente mais valente que você, e você aqui não tem lugar. Satanás, ele nos conhece, os demônios nos conhecem. Hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre a batalha espiritual. Um dia desse, minha esposa falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: olha, Satanás, ele não conhece o nosso pensamento, ele não ouve o nosso pensamento como Deus é onisciente. Mas ele é um psicólogo formidável. Ele consegue interpretar as nossas reações, a nossa maneira de reagir, nosso rosto. Ele nos conhece. E ele nos conhece toda a nossa caminhada. Ele sabe aonde são as nossas fraquezas. E teve uma coisa que ela falou que foi muito interessante. Satanás, ele atua muito dentro do medo. E ainda que a gente não fale, sabe o que condena a gente? A batida do nosso coração. Ele ouve. Ele ouve a batida do nosso coração. Seja com medo, seja numa situação assim, de uma coisa que você gosta, mas você sabe que não pode, e aquilo ali acelera o teu coração. Satanás, ele gostou. Ele não teve nenhuma reação aparente, mas eu ouvi o coração dele. Essa é a fraqueza dele, é a fraqueza dela. Então ele vai investindo na nossa vida para nós nos perdermos de Deus, para nós nos perdermos do chamado de Deus. Mas é tão maravilhoso, irmãos, que Jesus, ele não se importa com a situação da qual nós vivemos. Hoje nós lutamos na nossa batalha pessoal para nos mantermos na vontade de Deus, mas um dia talvez éramos como aquele gadareno. Talvez não tão extremos quanto ele, mas alguma coisa parecida com ele. Nada nos prendia em casa. Nada nos prendia às nossas responsabilidades de casado. Nada nos prendia às nossas responsabilidades de filho, às nossas responsabilidades de profissional. Nada nos prendia às nossas responsabilidades de crente, de servos de Deus. Estávamos sempre desviando, sempre pisando na bola. Estávamos sempre cometendo falhas. Satanás sempre vendo isso. Ele não é firme, ela não é firme. Está sempre caindo nos mesmos erros. Assim como o pai dele foi, assim como o pai dela foi, assim como a mãe dela foi, ela segue pelo mesmo caminho. Olha como os pais dele deram errado nos relacionamentos, olha como ela se frustra também nos relacionamentos dela, olha como seus pais não conseguiram dar certo financeiramente, profissionalmente, não conseguiram se formar, olha eu levando ele e ela para o mesmo caminho. Não, irmãos, hoje o Senhor te chama a dar um basta nisso, aleluia, concluir essa faculdade, continuar nesse casamento, lutar pelo seu emprego. Talvez não seja só uma questão natural, talvez seja uma batalha espiritual, que você hoje precisa entender. Sair daquele emprego pode ser perder essa batalha. Sair de casa, abandonar sua família, pode ser perder essa batalha. Filho, algumas situações que você acaba se envolvendo, fazendo, cometendo, pode ser perder essa batalha. Mas hoje o Senhor nos chama como vitoriosos. O Senhor então liberta aquele homem. E todos ficam impressionados.
eu queria falar ainda das orações de Gadara. Em Gadara, demônio orou. O ex-endemoniado orou. E os moradores de Gadara oraram. Primeiro, os demônios oraram, implorando para não saírem daquela região. Eles oraram, implorando para ir para os porcos. Até demônio ora para Jesus. Em Gadara, o ex-endemoniado orou e falou assim: Senhor, me deixa seguir-te. E em Gadara, os moradores de Gadara disseram assim, suplicaram, a Bíblia diz: Senhor, saia do nosso povoado. Imagina uma oração dessa: Senhor, sai daqui. Quem viveu a experiência da libertação está dizendo: Senhor, me leva contigo. Quem não viveu a experiência da transformação e da libertação, quem é materialista, quem só pensa nas coisas do mundo, está falando: Senhor, eu não quero o Senhor. Eu não quero esse tipo de coisa para mim. A grande questão nessa noite é quem você quer ser nessa história de Gadara. Uma coisa é certa: Jesus chegou em Gadara hoje. E se nós quisermos, não tem para demônio hoje neste lugar. Se nós quisermos, a partir de hoje, está decretada não por mim, mas pelo poder dessa palavra, a falência de todos os demônios que talvez atuaram na tua vida, atuaram na tua família, mas hoje há uma garantia: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje o Senhor quer nos trazer liberdade. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia.